Bom dia, graça e paz, igreja. Amém? O pastor Guido falou um pouquinho aí da nossa festa de casais, que será dia 25, né? Então, só para reforçar aqui o convite, a nossa ideia é que cada casal se caracterize com algo que represente o casal. Eu e o Nery, a gente vai vir de Vila Nova, né? Porque depois que eu casei, né, a gente compartilha de sofrimento juntos. Então, você escolha aí com seu parceiro o que representa vocês e venha caracterizado com isso. Por isso que chama a Noite do Tapete Vermelho. A ideia é a gente compartilhar um pouco das nossas histórias de amor. A gente vai convidar algumas pessoas, o bispo e outras histórias de amor que vocês não conhecem, da nossa igreja, da nossa liderança, para compartilhar com vocês um pouco das histórias deles. Então, pegue a sua esposa aí, pense algo bem legal. Vai ter uma premiação para o casal que estiver mais bem representado aí, contar a sua história para a gente, tá? Então, vamos começar, né, um pouquinho da nossa palavra essa manhã. E o título da palavra é Algumas Estratégias para Não Adoecer. Eu já fui convidada, é a terceira vez que o bispo me convida. Hoje eu consegui estar, nas últimas 2 vezes eu estava doente, assim. Há 15 dias atrás era para eu estar aqui pela manhã, e aí eu estava com Covid, né? Aí a anterior eu achei que eu estava com dengue, eu fiquei muito ruim. Falei, gente, será que eu vou adoecer essa semana de novo? Que a terceira vez é demais. Mas essa semana foi uma semana pesada, mas eu agradeço a Deus, né, por estar aqui com saúde e conseguir compartilhar a palavra dele nessa manhã. E aí eu queria começar com uma palavra de oração. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa. Te agradecemos pela tua graça, pelo teu amor, pela tua fidelidade, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Pai, eu coloco, Senhor, cada vida aqui representada na tua presença. Pai, que a tua palavra possa penetrar, possa falar aos nossos corações nessa manhã. Nós consagramos esse momento ao Senhor. Toda resistência, todo levante, toda distração, toda dispersão, como autoridade do Senhor, eu repreendo nessa manhã e declaro, Pai, um ambiente cheio da graça, da presença do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos lá, então, pensar um pouquinho sobre isso. Algumas estratégias para não adoecer. Eu vou falar um pouquinho hoje para a gente sobre um profeta muito especial na Bíblia, que é o profeta Elias. E eu escolhi Elias porque foi um profeta que em algum momento da vida dele ele adoeceu. Não sei se vocês se lembram, foi o profeta que pediu para morrer, né? Em alguma circunstância que ele estava vivendo na vida dele, ele pediu assim, né? Me leva, eu quero morrer, já deu. E aí a gente vai pensar a partir de Elias algumas estratégias para que a gente não chegue nesse lugar. Eu não sei como é que você está, e aí eu trago sobre um adoecimento mental, um adoecimento emocional, que às vezes ao longo da vida a gente não percebe esse processo onde a gente vai adoecendo. Pode passar aí, amor. Acho que travou lá em cima. Enquanto isso, vamos abrir lá em 1 Reis 19. É o texto de referência que a gente vai usar nessa manhã. Rodney, pega meu computador aqui, por favor. Primeira Reis 19. A partir do versículo 1. Já foi. E aí eu trouxe alguns dados antes da gente entrar aqui na palavra para a gente pensar juntos um pouquinho aqui nessa manhã. Muito obrigada. Acho que deu, se eu precisar eu abro aqui. Vamos lá, então. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é considerado o país com maior número de pessoas ansiosas do mundo. Nós temos mais ou menos 18,6 milhões de brasileiros que sofrem com ansiedade. Não sei se vocês são ansiosos, né? Eu já sofri muito com ansiedade. A gente ainda sofre, né, na vida que a gente tem levado. O Brasil é considerado o 5º país com maior número de pessoas depressivas do mundo. Então, a gente é o primeiro em ansiedade, o 5º em depressão. No mundo, mais de 700 mil pessoas cometem suicídio por ano, sendo a 4ª maior causa
de mortes de jovens entre 15 a 29 anos de idade. Então, a gente tem 700 mil pessoas que tiram a própria vida por ano no mundo. Então, a gente tem vivido tempos de profundo adoecimento da alma. E aí, quando a gente pensa aqui no profeta Elias que pediu a morte, né? Eu imagino que ele também passou por alguns desses sinais de adoecimentos aqui, alguns sintomas. Que tem lá, fadiga, não sei se você está cansado, às vezes a gente acorda fadigado, cansado, né? Palpitação, dores de cabeça em excesso, cansaço excessivo, né? Parece que a gente dorme e não descansou. Acorda e continua cansado novamente. Angústia. A maioria das pessoas que cometem suicídio, elas estão no profundo estado de depressão e provavelmente elas não conseguem lidar com a angústia dentro delas, né? E aqui, para quem já ficou angustiado, acho que todos nós já sentimos angustiado, como é uma sensação ruim você acordar e estar angustiado com algo te incomodando. Irritabilidade, aí já vem a baixa autoestima e a vontade de morrer. Que foi o que o nosso profeta Elias, né, teve vontade de morrer diante daquelas circunstâncias que ele estava vivendo. Frente a isso, vamos pensar um pouquinho sobre Elias aqui nessa manhã, né? Elias, o profeta que pediu a morte. Esse é o profeta que pediu a morte. Então, vamos ler o texto? Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta mesma hora, eu não fazer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba, caminhando um dia, chegou a um pé de glesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor dos que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Primeira parte aí. Então, a gente tem um profeta, né, que está ali. Primeiro, ele é usado por Deus. E aí que a gente vai ter vários momentos onde Elias é usado por Deus. E esse profeta aqui, naquele momento, ele pediu a morte. Vamos ver aqui alguns pontos onde Elias foi usado por Deus. Primeiro, ele é o profeta que profetizou 3 anos de seca e tudo se secou. Você já imaginou? Esse é o profeta que profetizou. Ele falou, vai haver seca, e a seca aconteceu. Está lá em 1 Reis 17:1. Ele multiplicou a farinha e o azeite da viúva de Sarepta. 1 Reis 17, 14 a 16. Então, é o homem que chegou lá e não faltou farinha e não faltou azeite na casa daquela viúva. Era um homem que foi usado por Deus para multiplicar a farinha e o azeite da viúva. E depois, o filho dela morreu e esse mesmo homem foi usado por Deus para ressuscitar o filho dela. Está em 1 Reis 17, 20 e 22. E depois, o que Elias foi usado por Deus e ele venceu os 450 profetas de Baal. É um homem que venceu 450 profetas de Baal, só que ele teve medo porque ele ouviu a ameaça de uma única mulher. Né? E aí estava lá Jezabel, ficou irada e falou que naquele dia, no outro dia, ele ia morrer. Então, esse mesmo homem, usado por Deus para realizar tantas coisas, ressuscitou, foi usado por Deus para trazer vida a alguém que estava morto, foi usado por Deus para matar 450 profetas, mas teve medo de uma única mulher. E aí tá, eu não sei se vocês estão assistindo a série lá, né, da Record, tem a figura dela. Então, a primeira estratégia para a gente não adoecer é não olhar para circunstâncias que a gente está vivendo naquele momento. Às vezes a gente foca, dependendo da situação onde a gente tem vivido, a gente olha para as circunstâncias e começa a achar
que para vencer aquelas circunstâncias é através da nossa força, é através, né, das nossas estratégias, da nossa vontade, e a gente começa a pensar sobre aquilo e começa a tentar achar a solução para resolver um problema que é circunstancial. O que aconteceu com Elias? Ele focou na ameaça. A ameaça dela entrou no coração dele e produziu nele medo. E aí o medo era olhar, está me ameaçando, eu vou me alimentando daquelas ameaças vão crescendo dentro de mim e aquele medo vai ficando enorme. E às vezes nós também fazemos isso, vivenciamos situações diárias da nossa vida, que são situações talvez menores, só que a gente vai alimentando aquela circunstância, a gente foca na coisa que está muito ruim, a gente deixa de olhar que Deus está no controle de tudo, que Deus pode fazer, a gente foca naquilo, vai crescendo, vai produzindo medo e vai produzindo adoecimento nas nossas vidas. Então, a partir do momento que Elias focou na ameaça de morte, que o medo cresceu dentro dele, ele começou a pensar assim, como é que eu vou fugir dessa mulher? Por mim mesmo. Deus falou para ele fazer alguma coisa naquele momento? Ele buscou uma resposta de Deus para lidar com aquela situação? Não. Ele pensou o que ele poderia fazer para fugir daquela situação. Segundo ponto, né? Um dos pontos que é importante para que a gente não venha adoecer, e foi o que Elias fez, e é muito importante a gente pensar sobre isso, é não se isolar. A nossa tendência, quando estamos passando por um problema ou uma dificuldade, é se fechar em nós mesmos, né? É guardar aquilo dentro da gente, é ficar sozinho, é não compartilhar com a nossa esposa ou com o nosso amigo. Tem pessoas, né, e na palavra de Deus disse, né? A palavra de Deus diz para a gente, né, que é na angústia que se prova o irmão. É ali na dificuldade. E às vezes a nossa tendência, como foi para Elias mais para frente, o que ele fez? Ele fugiu para a caverna sozinho. Vou resolver meu problema, vou fugir para essa caverna, não vou pensar que tem pessoas aqui que possam me ajudar a vencer essa dificuldade, essa circunstância a qual eu estou passando, e ele foge para a caverna. Então, a segunda estratégia para a gente não adoecer é não tentar vencer sozinho, se isolar, não compartilhar com o outro os nossos problemas, as nossas dificuldades. Ontem eu estava conversando com uma amiga. Tem pessoas na vida da gente, né, que elas surgem e nos colocam para baixo, assim. Tem gente que a gente tem que eliminar mesmo, que não é amigo. Mas tem verdadeiros amigos que vão estar com a gente, do nosso lado, passando conosco as nossas dificuldades, né? E assim como Elias, acredito que tinha ali pessoas que ele pudesse contar, mas ele se isolou. Isso produziu nele adoecimento. Esse homem foi para a caverna. Terceiro, não carregar pesos desnecessários, né? Quantas vezes nós carregamos pesos que não são nossos? Carregamos coisas que achamos que a solução está em nós. Elias achou que a solução estava nele, que só ele poderia resolver aquele problema que ele estava passando naquele momento. E aí ele começou, né, a tentar resolver o problema dele sozinho, e aquilo foi se tornando um peso tão grande, e aí quando Elias pede ali, eu já fiz muito. E aí ele fala com Deus, né, e é engraçado nesse diálogo, eu já fiz o que eu tinha para fazer, né, já fiz tudo isso que o Senhor me chamou para fazer, já estou cansado de viver, então o Senhor já pode me levar. Quantos de nós já fizemos isso? Vocês já fizeram essa oração? Ou só eu que fiz assim? Tá bom, já deu, né? Às vezes a gente chega nessa oração e fala, tá bom, Deus, já deu. Por aqui, né? Se o Senhor quiser, estou preparado para ir hoje, naquele meio da angústia do dia muito mal. Então, Elias, eu estava vivendo nessa situação também e falando para Deus o que Deus deveria fazer com ele. Né? Falando assim, me leva logo, o Senhor não está vendo aqui, não. Antes que essa mulher me mate, é melhor que o Senhor me leve. Né? Talvez que humilhação que essa mulher vai vir vai me matar, então o Senhor já me leva antes. Por quê? Né? E aí a gente vai pensar juntos. E o último ponto, e talvez o mais importante que eu quero enfatizar nessa manhã. Esse é o último ponto e é o mais importante. Eu gostaria que você guardasse no seu coração essas verdades que o Senhor trouxe. Aqui,
não podemos esquecer, no dia da angústia e da adversidade, a nossa identidade e a nossa paternidade. Quando nós esquecemos quem nós somos, quando nós esquecemos de quem nós somos filhos, a nossa tendência é sucumbir, né? É morrer, é adoecer, é ficar mal, né? É angustiar, é o adoecimento. Não esqueça de quem você é filho, né? Por quê? Eu aprendi com a minha bispa, eu guardei no meu coração. Algumas pessoas não nos conhecem, né? E às vezes elas fazem julgamentos sobre nós mesmos que nos deixam tristes, chateados. E aí ela falou uma vez para mim, eu consegui me libertar de muitas coisas quando eu compreendi quem eu sou para Deus. E eu guardei isso no meu coração e gostaria que você guardasse no seu coração. Porque quando você compreender de forma bem clara quem você é para Deus, independente do que as pessoas falem de você, independente do que as pessoas pensem ao seu respeito, você sabe quem você é diante de Deus. E eu falo nessa manhã, você é filho amado, você é escolhido, você é separado, você é chamado para um propósito muito maior. E nada pode acabar com o propósito do Senhor que Ele tem para realizar através da minha e da sua vida. Você é filho amado, guarda no seu coração. Né? Porque isso vai fazer com que quando vierem ameaças de morte, quando Jezabel se levantar contra as nossas vidas, grandes coisas se levantarem contra nós, nós vamos ter certeza que nós temos um Pai que zela por nós, um Pai que nos ama, um Pai que nos dá resposta, um Pai que nos dá estratégias para avançar e para caminhar. A partir disso, e aqui os slides hoje estão nos ajudando, né? Próximo, amor. Mas, né? A gente não vai esquecer, então vou trazer aqui para a gente relembrar os 4 pontos, né? E o último, mais importante, não esquecer a nossa identidade, paternidade, né? E, mais importante ainda, não sei onde você está nesse momento da sua vida. Não sei se você está na caverna, se você está fora da caverna, se você está fugindo, né? Se você está sofrendo. Eu acho que o sofrimento já está aí, né? Os dias que temos vivido são dias muito difíceis. E o Senhor já nos alertou que seria, porque se aproxima o fim, e o fim não seria fácil. Então, temos vivido dias de angústia, dias de dores, dias de dificuldade. Mas, se você estiver nessa caverna, né? Tem alguém que nos chama para fora da caverna. E esse alguém é Deus que nos chama para fora da caverna. Elias estava lá dentro da caverna. Ele fugiu de Jezabel. Deus não mandou Elias ir para a caverna, mandou? Falou, corre lá e se esconde naquela caverna e fica lá 40 dias. Quando eu mandar você sair, você sai. Foi Deus que mandou ele para lá? Não. Ele achou que por ele mesmo ele poderia resolver a situação dele. Então vamos lá na palavra de Deus. A partir do versículo 8. Então... o anjo do Senhor voltou, a partir do 8 não, a gente vai a partir do 5. Depois se deitou debaixo daquela árvore e dormiu. De repente, o anjo tocou nele e disse, levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. É engraçado, né? Que mesmo Elias indo para a caverna, Deus não tinha mandado ele ir para a caverna, Deus mandou um anjo para servir Elias. Então, significa o quê? Que mesmo se a gente entrar na caverna, mesmo que Deus não tenha nos mandado para a caverna, Ele está lá conosco. Tem anjos lá conosco. E Elias estava sendo servido por Deus naquele momento. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? É uma pergunta que é feita para Elias. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada.
Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E a voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate de Abimeoá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles que haviam bocas não o beijaram. O que isso aqui diz para a gente, né? Elias, e a palavra do Senhor fala, né? Chamou Elias de volta, sai dessa caverna, e não é o seu lugar. E depois disso, o Senhor ainda dá estratégias para Elias. Você acha que Deus não podia ter dado essas estratégias para Elias para vencer aquela situação antes? Poderia. Elias buscou em Deus as estratégias para vencer a situação a qual ele estava vivendo? Ele não buscou. Ele não foi lá, ele não se colocou, né? Falou assim, e aí? E agora? Jezabel está lá, Deus, o que eu vou fazer com essa situação? Quero que o Senhor me oriente. Para onde eu devo ir? Vou para o norte, vou para o sul, fico aqui parado. Por quê? Ele perdeu a perspectiva do Deus que ele servia. Ele perdeu a perspectiva de tudo aquilo que Deus tinha realizado através da vida dele. E quantas vezes, em muitas situações, nós também perdemos essa perspectiva do que Deus já fez nas nossas vidas. Nós esquecemos do que Deus já fez, de onde nós saímos, para onde, né? De que lugar o Senhor nos tirou. Eu tenho certeza que aqui, né? Todos nós já passamos por experiências com Deus de milagres grandiosos, de coisas que o Senhor já realizou através das nossas vidas. Eu tenho um testemunho que Deus fez recentemente, vou compartilhar nessa manhã, porque é importante, né, para a gente, né, lembrar e dar esperança para os dias maus que se seguem. É lembrar daquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Há um tempo atrás, eu compartilhei em Santo Antônio. A gente queria comprar uma casa, há uns 8 anos atrás, a gente comprou a casa do presbítero Neto e da Gisele, né? E para a gente era um sonho ter uma casa, porque a gente morava no fundo da minha tia, antes a gente tinha morado na casa do pastor Rodney, que foi assim que nós nos casamos, eles nos abençoou morando lá num quarto com banheiro, né? Então foi a nossa primeira casa, abençoado pelos nossos pastores aqui. Depois de 6 meses nós mudamos lá para o fundo, e eu lembro que chovia e caía água dentro de casa, né? Molhava o micro-ondas, eu tenho micro-ondas até hoje, nem estragou, porque Deus cuida de tudo. O micro-ondas está lá até hoje. E ele molhava, e eu lembro que eu não murmurava muito, eu falava, uns dias o Senhor vai me dar uma casa, e glória a Deus por essa casa que eu tenho hoje, e vamos seguir. E há 7 anos atrás a gente conseguiu comprar a nossa casa, e aí eu sempre brinco, como é que pobre compra casa? Financiada, né, gente? A gente compra para pagar em 30 anos e glória a Deus que a gente vai conseguir pagar em 30 anos. E a gente comprou financiada e quando foi o mês passado, né, a gente conseguiu quitar essa casa com 8 anos. Né? E aí a gente fica muito feliz porque quando a gente não pensou que ia ter aquela casa e quando a gente consegue quitar a casa muito antes, a gente vê como Deus é bom, né?
como Deus faz por nós. E assim, eu nunca imaginava que seria tão rápido. Em tão pouco tempo a gente ia conseguir quitar aquela casa. Quando eu olho, eu agradeço muito a Deus e falo, vem de Deus, não é pela nossa força, não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso braço forte. Deus nos abençoa porque Ele nos ama. E aí eu sempre lembro das casas que a gente passou, lá no Pastor Roger, eu desci, eu sempre conto essa história para lavar a louça, porque era no tanque que eu lavava. E eu olho para a minha casa hoje, né? E quando a gente comprou, eu tenho uma pia fora e uma pia dentro. E aquilo representa para mim o Senhor falando. Lembra quando você subia a escada e descia para lavar roupa? Lavar a louça? Agora você tem 2 pias, filha, porque eu cuido de você. E eu sempre lembro disso. E eu sei que o Senhor tem muito mais para a minha vida. Não só em termos financeiros, porque isso é muito simbólico do que o Senhor faz. Mas muitas outras coisas que Ele pode realizar nas nossas vidas. Então, assim, eu me emociono, né? Desculpa, mas, assim, foi o mês passado, gente, ainda estou emocionada, né? Ainda a gente está internalizando essa bênção que o Senhor nos deu. Então, assim, eu não sei qual que é o seu sonho, qual que é o seu desejo, qual situação você tem vivenciado, qual dificuldade você tem enfrentado. Mas não perca do ponto de vista que nós somos filhos amados. E o Senhor nos abençoa enquanto nós dormimos. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Ele nos abençoa enquanto dormimos. Nós precisamos descansar nele. Nós devemos olhar para o alto. As estratégias que Ele nos dá diante das lutas é não nos isolarmos, não ficarmos sozinhos nas dificuldades que nós temos passado, não fugirmos para a caverna se o Senhor não nos mandar ir para a caverna. Né? No momento lá das ameaças de Jezabel, nós devemos buscar no Senhor estratégias para vencer. Porque mais para frente, quando o Senhor convoca Elias, sai da caverna, o Senhor dá para ele todas as estratégias para ele vencer aquela situação. Ele levanta Eliseu, ele levanta homens e mulheres, homens, profetas do Senhor, para vencer aquela situação. Então, o que eu quero deixar nessa manhã, essa palavra, o Senhor, né, falou meu coração também. E Elias adoeceu, ele pediu a morte, porque ele foi se esquecendo de quão grande era o Deus que ele servia. De quantas coisas o Senhor já tinha realizado através da vida dele. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Traga à memória sempre aquilo que Deus fez, aquilo que Deus já realizou na sua vida e na perspectiva do que Ele tem para realizar. O que o Senhor tem para realizar é muito grande, é muito maior do que nós pensamos, do que nós imaginamos. É muito maior. E eu queria terminar a mensagem nessa manhã com um versículo que tá lá, é um trecho da Bíblia, está lá em Filipenses 4, de 4 a 9. Guarde essa palavra no seu coração, nessa semana, medite nela. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem seus pensamentos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É a paz do Senhor, que excede todo entendimento, que vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Nós já temos essa paz dentro de nós. E é essa paz que guarda o nosso coração e a nossa mente. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algum excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Portanto, em prática, tudo que vocês coloquem em prática tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês.
aqui são estratégias que o Senhor nos dá para que o Deus da paz esteja conosco. Guarde essa palavra do Senhor no seu coração. Como é que a gente tem que alimentar a nossa mente, o nosso coração, para que a gente não venha adoecer num tempo tão ruim, num tempo tão difícil.